Boa noite. Olá, tudo bem? Agora vamos começar o nosso jornal com o momento Fofoca Uninove. E agora, uma notícia muito feliz. Professoras do curso de Medicina, da matéria MAD no campus Uninove Osasco, são premiadas como melhores professoras. Magda, Ana Carolina, Patrícia e Malu. E agora, vamos falar sobre saúde. Casos de arbovirose têm crescido no Brasil e preocupado a população. Moradores da cidade de Osasco vêm relatando novos casos de febre do Nilo Ocidental e a cada dia a UPA ganha novos pacientes. Estamos com a nossa representante em frente à UPA. É com você, Luana. Boa noite, Juliana. Estou aqui com um paciente que acabou de sair da internação. Ele se apresenta com a febre do Nilo Ocidental e eu vou passar para ele agora para a gente saber um pouquinho sobre os sintomas. Boa noite. Boa noite. Fala um pouquinho para a gente a respeito dos sintomas, o que você está sentindo, como que esse vírus reagiu ao seu organismo. Rapaz, vou falar um negócio pra você. Deu febre, fiquei com febre, tá com dor na junta. Aí eu falei, pronto, tô com dengue. Aí eu cheguei aqui, fiz os exames aí, que os médicos passou pra mim, aí o médico falou, olha, não é dengue não, mas não sei o que é não. Aí, é isso. Tá certo, então. Corta pra mim. Quero imagens do local, comandante Hamilton, imagens aéreas. Estou indignado com a situação. A população não tem informações sobre essa doença, que só crescem os casos. Repórter Luana, aborda alguém pra mim. Oi. E vê se Oi, conhece algo tá bom, sobre. obrigada. Tá bom, vou abordar sim. Boa noite. Oxe, boa noite. Tudo bem? Bem, Qual é o seu nome? é Vitor, ok? Vitor, rapidinho, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você sabe alguma coisa a respeito do vírus oeste do Nilo? Não, nunca ouvi falar não. Tá vendo, Raul? As pessoas aqui estão confundindo muito, estão falando inclusive da dengue. Por isso é importante fazer o diagnóstico diferencial. E eu fico por aqui. Boa noite. E agora, vamos com a previsão do tempo. Na região sul, vai chover. Na região nordeste, vai fazer muito calor. E na região norte, vai fazer mais calor ainda. Estamos de volta com mais informações sobre essa arbovirose importante. A repórter Jade está nesse momento no Hospital 9 de Julho. É com você, Jade. Boa noite. Estamos aqui diretamente do Hospital 9 de Julho com o doutor infectologista Paulo Vitor, para conversar um pouco a respeito desse vírus que vem assolando a cidade de Osasco. Doutor, você poderia explicar um pouco sobre as características gerais desse vírus? Boa noite, Jade, boa noite a todos de casa. Então, o vírus oeste do Nilo, também conhecido como o vírus do Nilo Ocidental, ele é um membro da família Flaviridae, dos gêneros Flavivírus, e este gênero abriga outros importantes patógenos humanos e animais, como o vírus da dengue e da febre amarela. Os flavivírus possuem uma molécula de RNA de fita simples e polaridade positiva, tendo seu genoma envolto por um capsídeo icosaédrico e ele é revestido externamente por um envelope lipoproteico, sendo eles sensíveis a detergentes lipídicos e eles não resistem muito tempo no ambiente. O principal reservatório e hospedeiro amplificador do vírus são algumas espécies de aves silvestres. Os humanos e cavalos são considerados hospedeiros acidentais, pois eles não desenvolvem viremia suficiente para infectar o vetor. Certo. E, doutor, você poderia explicar um pouco a respeito dos vetores desse vírus? Claro, com certeza. O principal gênero de mosquito identificado como vetor do vírus oeste do Nilo, ele é o Culex, o famoso pernilongo que é encontrado no Brasil amplamente. Além disso, o Aedes albicans e o Anopheles também são considerados vetores potenciais. E teria alguma outra forma de transmissão? Como é que esse mosquito se comporta? Então, Jade, a exemplo de outros flavivírus, o vírus do Nilo Ocidental é transmitido primariamente por insetos hematófagos, sobretudo mosquitos. Ele pode ser transmitido quando um mosquito do gênero Culex infectado pica um humano ou um equino para se alimentar, transmitindo assim o vírus para essas espécies que são hospedeiros acidentais. Os mosquitos se infectam quando fazem um repasto em aves infectadas. A transmissão em casos de epidemias pode ocorrer de mulheres virêmicas via transplacentária também, ou através da amamentação, além das transfusões sanguíneas e transplantes de órgãos. E vale ressaltar também que o período de incubação varia de 3 a 14 dias, podendo ser maior em pacientes com neoplasias avançadas, idosos e imunossuprimidos. E, doutor, você poderia explicar um pouco a respeito da patogenia desse vírus?
Então, o vírus circula através da corrente sanguínea do mosquito e entra em suas glândulas salivares. Depois, quando o mosquito pica uma pessoa ou um animal, ele transmite o vírus para sua corrente sanguínea. Uma vez dentro do corpo humano, se acredita que a replicação viral inicial ocorra na pele e em linfonodos regionais, gerando uma viremia primária no retículo endotelial. O vírus pode cruzar a barreira hematoencefálica e tem acesso ao cérebro e ao sistema nervoso central. A sua entrada faz com que o sistema imunológico inicie uma resposta inflamatória, o que causa os sintomas mais graves da inflamação da medula espinhal ou do cérebro pelo vírus do oeste do Nilo. Certo. Doutor, no estúdio mesmo, nas entrevistas que nós demos, reparamos que não há um sintoma clínico específico. Então, o diagnóstico foi até comprometido mediante essa situação. Você poderia explicar mais ou menos o que acontece? Geralmente, as infecções pelo vírus do Nilo ocidental no homem geram uma infecção clinicamente assintomática, sendo que 20% dos casos da doença leve. Os primeiros sintomas da forma leve da doença são muito parecidos com o da dengue, por isso podem ser facilmente confundidos com essa arbovirose. Esses sintomas são febre alta, mal-estar, anorexia, náuseas, vômito, dor de cabeça, mialgia, exantema maculopapular, linfoadenopatia e, em algumas ocasiões, o baço e o fígado estão discretamente aumentados. Na infecção grave, resulta em doença neurológica severa, cujo maior fator de risco é a idade avançada, tendo como prevalência a encefalite e a meningite, além de sintomas gastrointestinais. Os pacientes hospitalizados apresentam uma taxa de mortalidade de 4% a 14%, sendo maior em imunossuprimidos e idosos. Teria alguma forma de diagnóstico específico? Clinicamente, em humanos, se verá uma infecção febril aguda de início súbito, associado com cefaleia intensa, a linfoadenopatia, erupção macular e leucopenia. Alguns podem apresentar sonolência, dor no abdômen e nas costas. A infecção é confirmada pela detecção do vírus ou de anticorpos contra o vírus, que pode ser feita pelo teste de ELISA ou teste quantitativo de PCR. O teste laboratorial, usado para o diagnóstico rápido de infecção, é a detecção de IgM e de IgG, pelo método de ELISA. Porém, como esses testes não são totalmente específicos para o vírus do Nilo ocidental, o diagnóstico depende do isolamento do vírus e da confirmação pelo teste de redução específica em placa de anticorpos neutralizantes. Certo. Já voltamos depois do intervalo com um pouco de respostas a respeito do tratamento. Fica com a gente. Venha para a Uninove, Medicina Uninove, transformando tecnologia e inovação em cuidados para as pessoas. Voltamos do intervalo com a segunda parte da entrevista com o Dr. Paulo Vitor, infectologista, a respeito do vírus do oeste do Nilo, que vem assolando a população de Osasco. Doutor, você poderia falar um pouco a respeito do tratamento? Atualmente, não existem vacinas disponíveis contra o vírus oeste do Nilo. Então, o mais recomendado são as medidas de prevenção, sendo elas o controle da propagação de mosquito, com ênfase na redução de criadouros, eliminando recipientes que possam acumular água, pois o controle do vetor é fundamental quando as epidemias estão em andamento. Em 2014, um trabalhador rural apresentou sintomas clínicos dessa arbovirose, o qual, após análises clínicas, se confirmou o primeiro caso do vírus oeste do Nilo no Brasil. Por ser uma arbovirose não frequentemente no país, não quer dizer que a circulação tenha sido interrompida, pois, por parecer com outras arboviroses, como a dengue, os casos podem estar sendo negligenciados, deixando de ser notificada. Então, ao suspeitar de algum caso da doença, deverá ser feita a notificação imediata às autoridades de saúde públicas e locais, além do CIEVES, da Secretaria de Vigilância em Saúde ou do Ministério de Saúde, levando a história do caso. Certo, muito obrigada, doutor. Voltamos no estúdio, agora mais elucidados sobre essa doença. Muito obrigada pela atenção. E esse foi o Jornal de hoje. Amanhã estaremos aqui, no mesmo canal e no mesmo local. Agradecemos a audiência. Boa noite. Boa noite.